Olá, boa noite, valiosas! Sejam muito bem-vindas ao nosso Clube da Valiosa que está de volta. Fizemos uma semaninha de pausa semana passada, mas já estamos de volta e voltamos com tudo, já falando sobre o que vocês mais pedem por aqui, que é intercorrências. E, inclusive, nesse final de semana, no sábado, teremos a nossa primeira Masterclass em intercorrências. E ainda dá tempo de você garantir a sua vaga. Estamos nas últimas vagas. Para você garantir a tua vaga, é só comentar aqui embaixo, Masterclass, e estamos nas últimas vagas mesmo, tá? A Masterclass vai ser ao vivo e é a tua chance de participar dessa imersão em intercorrências e tirar todas as tuas dúvidas sobre todas as intercorrências. Vai ser uma tarde imersiva para você ser imerso mesmo nesse mundo das intercorrências e aprender a identificar as intercorrências, a tratar, a conduzir o paciente, também a dar suporte para o paciente a todas as intercorrências da depilação a laser. Eu sei que a maior dificuldade de vocês é a insegurança diante de uma intercorrência, e é muito importante que vocês, como profissionais, tenham essa segurança diante de uma intercorrência, porque sinto dizer para você, profissional de depilação a laser, mas mais cedo ou mais tarde você vai estar diante de uma intercorrência, você querendo ou não. Mesmo que você não esteja passando por uma intercorrência, uma hora vai chegar um paciente com uma intercorrência para você e você vai ter que ter autoridade para pelo menos identificar essa intercorrência, para poder dar um respaldo para esse paciente. Se você não tiver conhecimento para organizar esse paciente, pelo menos, você vai perder o paciente. Às vezes não foi você que causou a intercorrência, mas esse paciente vai chegar para você e você vai ter que organizar essa questão para o paciente, vai ter que orientar o paciente, vai ter que dizer para o paciente o que é que está acontecendo com ele, vai ter que poder dar um respaldo para o paciente, dar um suporte para o paciente. Você não pode só largar o paciente no mundo com aquela intercorrência. Você precisa de conhecimento. O conhecimento é o que vai dar direcionamento para você e para o paciente. Então, hoje vamos falar sobre efeito rebote. Mas, como o pessoal está entrando aqui ainda, né? Mandem para mim aqui embaixo de onde vocês são. Quero saber de onde vocês estão vindo aqui nessa live do Clube da Valiosa. Temos valiosos aqui também, tem valiosas, tem valiosos. Mandem para mim de onde vocês são, para eu saber até onde está chegando essa live. O efeito rebote também é conhecido, na verdade, né? Ele é conhecido como hipertricose paradoxal. A hipertricose paradoxal, ela não era tão descrita na literatura porque ela sempre teve uma incidência baixa como uma intercorrência da depilação a laser. Ela sempre foi descrita, mas nunca numa grande intercorrência. Ela sempre foi descrita a menos de 1% da intercorrência da depilação a laser. Ela sempre foi uma intercorrência baixa. E ela sempre foi causada por doses baixas de energia. Então, quando a gente usa doses baixas de energia da depilação a laser, quando a gente usa lá uma fluência baixa, uma densidade de energia baixa, a gente acaba não gerando suficientemente a temperatura para eliminar o folículo. E aí a gente acaba gerando essa hipertricose paradoxal, que é o crescimento anormal dos pelos, ou a não morte dos pelos, o afinamento dos pelos. E aí a gente tem essa intercorrência dentro da depilação a laser. Só que isso sempre foi algo assim que não acontecia muito, era bem incomum. Só que de um tempo para cá, de 5, 6 anos para cá, isso se intensificou muito. Muito mesmo, assim, de 1 para quase 10% nas clínicas. 10% de intercorrência de hipertricose paradoxal parece um número pequenininho, né? 10%, parece bem pouco. Só que se a gente pegar 10% do faturamento de uma clínica, é bastante. Pega aí 10% do teu faturamento da tua clínica, pega 10% dos teus pacientes pedindo dinheiro de volta. Se torna bastante, né? E aí se torna um número expressivo. E por que 10% é um número expressivo? Porque o que coincide com esses 10%? O aumento também do número dos equipamentos,
A gente tem muito mais equipamentos diferenciados no mercado, a gente tem muito mais profissionais trabalhando com depilação a laser, a gente tem profissionais que não são tão capacitados trabalhando com depilação a laser. A gente tem profissionais trabalhando de forma inadequada, então a gente tem profissionais trabalhando com protocolos inadequados, tem profissionais trabalhando muito com protocolos que não geram tanta energia suficiente na depilação a laser. A gente tem equipamentos que não são tão adequados também, né? Tem muitos equipamentos que não têm Anvisa no mercado, a gente tem equipamentos que são irregulares. Então, a gente tem muitas situações que somam para essa situação do mercado, onde a gente tem um crescimento expressivo do aumento da hipertricose paradoxal. E a gente não pode contribuir com isso. Então, o que a gente faz? A nossa parte, né? Que é estudar para não gerar nos nossos pacientes a hipertricose paradoxal. Quando que a gente identifica uma hipertricose paradoxal nos nossos pacientes? A hipertricose paradoxal nos nossos pacientes acontece quando você gera aqueles protocolos que você começa muito fraquinho, porque você tem medo de gerar queimadura no teu paciente, que você quer começar fraquinho para depois ir subindo o protocolo. Quando você quer fazer aquelas 3 primeiras sessões de varredura para depois migrar para o pontual. Quando você quer fazer 3 varreduras para depois fazer 2 sequencial para depois migrar para o pontual. Quando você quer fazer só varredura. Quando você afina os pelos e daí lá na 8ª sessão você quer reverter esse afinamento, porque daí você quer fazer o pontual. Isso também é uma hipertricose paradoxal. Esse afinamento dos pelos também é um efeito rebote, ele não é um bom resultado. Afinar o pelo também prejudica o teu resultado. O afinar os pelos também é descrito como uma intercorrência, ele não é um resultado bom na depilação a laser. Não é um bom resultado para você entregar para o paciente. Ninguém procura a depilação a laser para afinar os pelos. As pessoas procuram para eliminar os pelos. Então, o que a gente espera com a depilação a laser é que a gente tenha uma eliminação dos pelos de até 80%, 85% dos pelos, né, para cima. Né? Isso até 100% a gente gostaria, mas a literatura traz para nós, né, de até 85% dos pelos de eliminação. Então isso é o que a gente espera de resultado, eliminação dos pelos. Então retardar o crescimento, afinamento dos pelos não é resultado de depilação a laser. Isso não é o que a gente espera fazer. Então, se você está só afinando o pelo, retardando o crescimento, termina de fazer as sessões. Você vendeu lá o pacote de depilação a laser para a tua paciente. 10 sessões. Deu 3 meses que a paciente fez as 10 sessões. A paciente te liga. Olha, meus pelos voltaram. Hipertricose paradoxal. Efeito rebote. Por que isso acontece? Porque você passou 10 meses estimulando o folículo ao invés de eliminar. Fazendo dose subterapêutica de energia, estimulando o folículo, e enquanto você está fazendo a depilação, né? Achando que está depilando, e está retardando o crescimento do pelo. Ele só está ali afinando, e aí não dá tempo. Como você está fazendo de 30 em 30 dias ali todos os meses, não dá tempo daquele pelo aparecer. Quando você para de fazer, que dá ali os 3 meses que a paciente fica em casa, sem aparecer na tua clínica, dá tempo daquele pelo aparecer, ele volta. Ele tá ali, ele não morreu. Ele continua ali. Você só retardou o crescimento daquele pelo. Você estimulou aquele crescimento. Isso não é um bom resultado, porque você afinou aquele pelo e agora, para você conseguir reverter isso, você vai demorar muito mais do que o tempo que você levou para afinar. Porque às vezes as pessoas me chamam aqui, já tô na 12ª sessão, não tenho resultado, agora fiz 3 sessões de pontual e não resolveu o problema do meu paciente. Mas você fez 12 sessões afinando o pelo. Você acha que em 3 sessões de pontual você vai resolver?
Você não vai conseguir reverter uma coisa que você demorou 12 meses para fazer. Ninguém vai conseguir fazer isso. Não há energia que vai conseguir matar esse pelo que você afinou por 12 meses. Por isso que é tão importante você ter essa consciência daquilo que você está fazendo no pelo do teu paciente. Tem duas causas possíveis para o efeito rebote. Duas causas mais prováveis para o efeito rebote. Quais são essas causas? Quem vai me mandar aqui na caixinha? Quem vai acertar? Uma delas eu já falei. Vamos ver quem vai acertar. Deixa eu ver quem que tá aqui hoje. A frequência, a fluência baixa, a energia baixa. Tem as duas causas aqui, ó, energia baixa e hormonal. Claro que são minhas valiosas que estão aqui, né, que sabem já a causa da hipertricose paradoxal. Duas causas possíveis. As doses baixas de energia ou hormonal. Duas causas possíveis. Como que a gente reverte isso aqui? Olha, tem balões. De onde vieram esses balões? Temos essas duas causas possíveis. Ou a energia baixa, ou, olha, se faz assim, sai balões. Não vou mais fazer. Temos essas duas causas possíveis. Ai, agora fiquei com medo dos balões. Se a gente tem dose baixa de energia, como que a gente reverte? A gente usa doses altas de energia. Como que a gente usa doses altas? Com fluência alta, a duração de pulso curta e frequência baixa. Só que eu só consigo fazer isso se eu domino esses parâmetros. Eu tenho que dominar as características do meu paciente e entender como que eu posso usar isso no meu paciente. Eu não posso usar uma duração de pulso curta num paciente de fototipo alto. Eu só posso fazer isso se eu dominar as características do meu paciente e o protocolo de forma personalizada para o meu paciente. Eu vou usar isso de forma inteligente, de forma personalizada para o meu paciente, de forma adequada para o meu paciente. Eu vou usar um protocolo que seja adequado para o meu paciente. Qual é a questão hormonal que eu não consigo controlar? A questão da energia eu controlo. Eu consigo controlar a questão da energia na hipertricose paradoxal. Isso eu consigo controlar. Então, essa questão depende de mim, profissional. Mas a questão hormonal da hipertricose paradoxal, como uma pessoa que tem a síndrome do ovário policístico, um hirsutismo, uma doença hormonal, um uso de um anabolizante, eu não consigo controlar. Então, eu não posso controlar esse fator variável da hipertricose paradoxal. O que é que eu posso fazer diante disso? Eu não posso esperar 10 sessões para identificar a hipertricose paradoxal. Eu não posso ver só lá na última sessão da minha paciente que eu não estou tendo resultado. Que é o que vocês fazem. Que a paciente está lá na 15ª sessão com pelo ainda e vocês tentando. Vocês têm que identificar durante o processo para reverter lá na 3ª, na 4ª sessão. Vocês estão fazendo a avaliação da paciente lá na 4ª sessão. Você sabe qual é o resultado que deve ter na 4ª sessão. Se não está tendo aquele resultado na 4ª sessão, você tem que intervir, tem que mudar protocolo, tem que reavaliar, tem que investigar a causa. Se está tudo certo com a paciente, se está tudo certinho com ela, você está usando o protocolo adequado, está usando a energia adequada, a duração de pulso está adequada, a frequência está adequada, a paciente não tem nenhuma doença que ela sabe e não está tendo resultado, tem que investigar. Tem alguma coisa errada. Porque a depilação, vocês têm que entender que a depilação a laser é uma ciência. Ela funciona. Se não está tendo resultado,
tem que investigar. Tem alguma... É só com essa paciente, então tem que investigar. Se são com todas as pacientes de vocês que não está tendo resultado, aí você investiga o equipamento, que tem alguma coisa errada com o equipamento. Aí nenhuma paciente sente nada e está tendo hipertricose paradoxal, é o equipamento. Não, é só essa paciente. Tô lá na 5ª sessão, não vi nenhum resultado, os pelos estão voltando. De uma sessão para outra não cai nada dos pelos, os pelos estão só afinando, não sei, não tá dando resultado. Tá tudo certo com a paciente, eu tô subindo a fluência, a duração de pulso tá adequada, a frequência tá adequada, mas ainda assim não tô vendo resultado. Tem que investigar. Vocês têm que colocar na cabecinha de vocês que, como profissionais, vocês não podem abandonar as pacientes de vocês. Vocês têm que investigar. Vocês têm que orientar as pacientes. Olha, vamos atrás de uma orientação melhor, tratar avaliando, avaliar tratando. Porque tem que dar certo. Para todo mundo dá, por que para você não? O pelo da paciente tá absorvendo laser? Você já testou numa outra região para ver se funciona? Se é só nessa região que você está fazendo que não funciona? Você tem que buscar outras alternativas. Porque não é possível que para todo mundo funcione e só para essa paciente que não. Então, tem que ter uma explicação quando não funciona a depilação a laser e vocês têm hipertricose paradoxal. Das duas, uma. Ou é dose baixa de energia para essa paciente, ou tem alguma alteração hormonal. E muitas vezes a alteração hormonal ela vem muito disfarçada. E aí a gente tem uma dificuldade imensa, porque infelizmente a nossa profissão é menosprezada. Então, a gente manda, às vezes, para ginecologista, não tem síndrome do ovário policístico. Como se só síndrome do ovário policístico desse alguma alteração hormonal. Mas fez ultrassom, não tem nódulos, não tem os cistos. Mas a síndrome do ovário policístico nem sempre tem os cistos. Nem sempre tem. Às vezes, a paciente tem um hirsutismo sem ter a síndrome. Às vezes, tem alguma outra coisa. E aí, às vezes, a gente tem que torcer, assim, uma informação de algum lugar. Mas não desistam das pacientes de vocês. Deixa eu ver as perguntas que vocês mandaram aqui. O que seria a duração de pulso no equipamento LED? Em qualquer equipamento, na verdade, tá? É o intervalo de pulso. Ele marca em milissegundos. Tem como fazer no Mealy's-Mann Compact? Tem como fazer no Mealy's-Mann Compact. Como saber se o aparelho está descalibrado? Gente, vocês têm que pedir laudo de calibração dos locadores ou fazer a calibração com os técnicos. Para vocês fazerem os protocolos personalizados para entregar mais energia nos equipamentos de vocês precisam compreender como a depilação a laser funciona. Para a gente entregar resultado na depilação a laser, para não ter o efeito rebote, é muito mais simples do que a gente imagina. Só que a gente tem que entender de fisiologia e de anatomia. Todos os equipamentos de depilação a laser funcionam, em suma, de uma mesma forma, por fototermólise seletiva. Ele tem a luz que gera energia através de temperatura. Essa luz do laser, ela interage com o cromóforo da melanina, que está lá dentro do folículo piloso. Quando a luz entra em contato com a melanina, ela gera temperatura. E é essa temperatura que gera o processo inflamatório lá dentro do folículo piloso. Esse processo inflamatório é que vai gerar a eliminação do folículo. Quando a gente tem esse processo, a gente elimina o pelo e tem-se a depilação definitiva. Por isso que a gente fala que quando tem um edema perifolicular, a gente tem o processo definitivo da depilação, porque o edema é o último sinal do processo inflamatório. A gente tem a dor, calor, rubor e edema.
E aí é o último processo ali que teve todos os processos inflamatórios. Quando a gente tem um edema, é o sinal característico que mostra para nós que tivemos a temperatura necessária e teve o processo inflamatório. Não necessariamente quando você tem um edema, só quando você tem um edema que você teve a eliminação do pelo. Muitas vezes você eliminou o pelo sem ver o edema. Mas quando você vê o edema, é uma certeza que você tem. Se você não gera essa temperatura, você está possivelmente só esquentando ali, lesionando o folículo, tá? Então você está só machucandinho, só fazendo um dodóizinho. E aí você não está eliminando. Isso ali se regenera. Então você está retardando o crescimento. Machucou, demora um pouquinho, dá a impressão que aquele pelo ali está sendo eliminado, porque ele não está aparecendo, está se restaurando. Mas quando passa um tempo que você fica sem fazer a depilação, ele volta a aparecer. Por isso que quando você vende o pacote lá de 10 sessões para o teu paciente e termina o pacote, dá 3, 4 meses, esse paciente retorna e fala, olha, meus pelos voltaram. E aí é a hipertricose paradoxal. E isso é um grande problema, porque a depilação a gente vende como definitiva, né? Ou pelo menos duradoura, que é para o paciente vir uma vez por ano só fazer uma manutenção. Então, se o paciente está voltando para você a cada 3, 4 meses para fazer uma manutenção, reclamando que os pelos estão voltando, isso é um problema para você, porque não era para ser assim, era para ser duradouro ou definitivo. Então, você não pode estar vendendo uma coisa que não é para ser definitiva para o paciente. Alguém perguntou aqui o que é o edema, né? Eu tô falando do edema perifolicular, que é o inchadinho que fica em volta do pelo quando a gente tem resultado na depilação a laser. Você aconselha colocar gelo antes de fazer a sessão? Se o teu equipamento não resfria o suficiente a ponteira, sim. Tem equipamentos que resfriam bem, assim, a ponteira, né? E tem equipamentos que não o suficiente. Depende muito, assim, de como é o resfriamento da ponteira. Eu gosto de usar o gelo, né? Eu uso gel gelado e também, dependendo de uma área maior, assim, eu gosto de usar o gelo porque a ponteira muitas vezes não mantém o resfriamento. Alguém perguntou aqui do curso se vai conseguir usar para um equipamento específico, né? No meu curso do Método Valiosa, você vai conseguir adaptar para qualquer equipamento. Tem meninas que trabalham no exterior, né, em Portugal, na Europa, e elas conseguem adaptar para qualquer equipamento, porque você vai conseguir fazer o raciocínio clínico do protocolo do método para aplicar em qualquer equipamento, sendo nacional, internacional, 3D, 4D, você vai conseguir adaptar, mas tem aula desse teu equipamento também no curso. Queimaduras, quando acontecem, são vistas na hora ou depois? Depende da queimadura. Tem queimadura que aparece na hora. E tem queimadura que vai aparecer só no dia seguinte. Tem queimadura que você já vai ver levantar bolinhas assim na hora. E tem queimadura que vai ficar... Na hora você não vai ver. E no outro dia vai ficar roxa. E depois vai ficar crosta e vai ficar seco, e aí depois vai ficar branco, e aí depois vai repigmentar. Tem queimadura que no outro dia vai fazer bolha, e depois vai secar, vai estourar a bolha, daí vai ficar branco, e aí depois vai repigmentar. Então tem vários tipos de queimadura. Então tem queimadura que aparece no dia e tem queimadura que aparece no outro dia. Por isso é importante que vocês tenham rastreio de intercorrências, tá? Eu vou falar bem sobre isso na Masterclass de intercorrências, tá? Bem detalhado como fazer isso também. Excesso de energia no varredura também pode causar? Pode causar o quê? A hipertricose paradoxal? O excesso de energia, não. A falta de energia no varredura pode. O que acontece no varredura? O varredura,
ele é uma energia pulsada, né? Diferente do pontual. Por que o método valioso utiliza a energia pontual? Porque é uma energia contínua, né? O meu método de trabalho é o pontual, porque é energia contínua. Eu consigo ver melhor resultado, então eu só utilizo dessa forma. Mas eu não sou contra usar o varredura, não. É só porque eu não gosto, porque eu gosto muito dos meus ombros. Então eu valorizo muito os ombros que eu tenho, eu não gosto de usá-los muito e não quero ter bursites, né? Então eu não uso varredura. Mas não sou contra quem usa, não. O modo varredura, ele usa um modo pulsado de energia. Então, você tem que depositar muita energia para conseguir gerar temperatura e volumizando a energia até que ela atinja um volume de energia para gerar temperatura e ter lá o processo inflamatório. Só que esse volume, ele é meio relativo ali, né? Você não consegue metrificar exatamente como está sendo depositado na pele, porque você vai perdendo aquela temperatura. Então, eu não consigo ver exatamente aquilo que eu estou depositando, diferente de uma energia contínua, que eu sei exatamente aquilo que eu estou depositando por centímetro quadrado, né? Tem uma perda muito menor, assim, em escala, né? Naquilo que eu estou depositando. Então, no varredura, em escala, o que eu estou perdendo... Se eu estou perdendo temperatura, eu estou gerando menos energia, e se eu sei que o que causa a hipertricose paradoxal, o efeito rebote, é a falta de energia, né? A dose subterapêutica, e no varredura eu posso gerar essa falta de energia, a chance de eu ter um efeito rebote é muito maior com o varredura do que com o pontual. Mas não necessariamente o modo varredura causa o efeito rebote, mas a chance de eu ter um rebote no varredura é muito maior. Nós temos que seguir os hertz indicados pelo fabricante ou podemos aumentar a mais? Eu sigo o meu método de frequência, né? Eu só uso 1 Hz. Mas você pode seguir o que o teu coração mandar, Eliane. Eu prefiro seguir 1 Hz, que é o que entrega energia contínua. O que faz os Hertz, né? Ele fraciona a energia. Quanto mais você aumenta os Hertz, mais fracionada a energia fica. Mais você perde a energia. O que o meu método ensina, gente? Ele não é ligado a nenhum equipamento, tá? No método, eu ensino o meu curso, vou simplificar. No meu curso, o método Valiosa, ele é para você aprender a ser uma autoridade na depilação a laser, do básico ao avançado, para você aprender o protocolo científico da depilação a laser, em qualquer equipamento, tá? Você vai aprender em qualquer equipamento. Eu mostro para você adaptar em vários equipamentos do mercado, mas você vai aprender em qualquer equipamento. Só que você só vai aprender a utilizar o meu método, tá? Eu não ensino a fazer varredura, eu mostro como ele funciona, mas eu ensino por que não usar o varredura no meu método. Mas você não vai aprender a usar o varredura, tá? E por que eu não falo dos equipamentos, assim, né? Eu utilizo o Acros, gente. Por isso que o pessoal tá perguntando do Acros, né? E vocês vão ver vários conteúdos aqui no meu perfil sobre o Acros. Mas eu não faço propaganda do Acros, não, tá? Eu tenho Acros porque é o que eu tenho aqui na minha região. Mas já trabalhei com o Lightyear, já trabalhei com o Vectus, já trabalhei com o Soprano. É porque hoje eu tenho Acros aqui disponível para mim. Eu não faço propaganda do Acros, tá? Você pode trabalhar com qualquer equipamento. E eu falo isso muito abertamente no meu perfil, falo muito abertamente no curso, falo muito abertamente para as minhas alunas. Porque o meu método você pode trabalhar com qualquer equipamento.
Porque eu acho que você, como profissional, tem que ter conhecimento e discernimento para trabalhar com qualquer equipamento. Porque com conhecimento você consegue fazer isso, porque você não deve ficar presa a um equipamento. Porque a depilação a laser, ela não é do melhor equipamento, ela depende mais do que você vai fazer com o equipamento. Então, os equipamentos de depilação a laser, as tecnologias, elas devem somar a você como profissional. Para o paciente, eles querem saber do resultado. Eu vejo muito vocês fazendo propaganda do equipamento. A não ser que vocês vendam equipamentos de depilação a laser, vocês têm que vender vocês como profissionais, vender o procedimento que vocês fazem. E não os equipamentos que vocês trabalham. Porque vocês não vendem equipamentos, vocês vendem resultados, vocês vendem transformação na vida das pessoas. É isso que vocês fazem. Vocês vendem o sentimento que as pessoas sentem ao ter a liberdade de não precisar usar a lâmina, de não precisar ter foliculite, de ter a liberdade de ir na academia sem esconder a axila. É isso que vocês vendem, vocês não vendem equipamentos. Então não se prendam tanto a equipamentos assim, tá? Eu sei que vocês querem ouvir de mim qual é o melhor equipamento do mercado e vocês não vão ouvir, porque eu também não sei qual é o melhor, porque eu não tenho essa vivência. Eu não quero saber qual é o melhor. Eu posso dizer para você que o melhor conhecimento que você vai ter é aquele que você vai parar aqui e vai estudar. É aquele que você vai parar e vai entender como a depilação funciona, como você vai executar a depilação lá no teu paciente. Aí sim você vai entender como é que a depilação vai fazer. Como que o laser vai atuar lá dentro da pele do teu paciente. Não como a máquina funciona. A marca tal faz não sei o que. É como a luz do laser vai atuar lá dentro da pele do teu paciente. Como é que vai fazer lá dentro. É isso que você tem que se apegar. E não a marca do equipamento, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. A gente não ganha nada em fazer propaganda para as marcas, gente. Parem com isso. Pontual deslizado é melhor que pontual? É a mesma coisa, gente. Pontual deslizado é pontual. Pontual é pontual. Deslizado é só deslizar o pontual. É a mesma coisa. Você faz áreas grandes, como perna toda com pontual? Faço, gente. Faço costas, faço peito. Eu só faço pontual. 1 Hz em pele morena a negra pode ser utilizado? Pode ser utilizado e deve também ser utilizado. Desde que você saiba programar os outros parâmetros também, para não ter intercorrências. O que você acha do método sequencial que vem no Acros? Não uso, só uso pontual. No meu curso eu falo por quê, tá? Eu falo por quê que eu não uso sequencial. Quando vocês compreenderem, gente, os parâmetros dos equipamentos, vocês vão entender por que não se deve usar, sabe? Porque não faz muito sentido. O laser de rubi pode ser usado em pele morena? Eu indico que você desative no teu equipamento, tá? Que você use só o 3D para utilizar para fototipo 5 e 6. Carol chegou, seja bem-vinda, Carol. Olha a Amanda tá super por dentro, ó. Só usa 1 Hz, porque quanto mais aumentamos os Hertz, mais a energia é dissipada. É exatamente isso, gente. Quanto mais a gente aumenta os Hertz, mais a energia é dissipada. Porque ele fraciona a energia. E não é interessante para nós que a gente fracione a energia. Porque se a gente quer ter mais energia para não ter efeito rebote, para ter mais resultado, para chegar mais energia lá no folículo piloso, lá na matriz germinativa, para gerar mais temperatura, a gente precisa dar mais energia. Então, por que a gente vai fracionar? No começo dessa live, eu falei assim que a depilação a laser ela é muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples. Vocês é que complicam. Porque vocês querem entrar na onda do mercado. Vocês querem fazer as firulas.
as firulinhas. É muito mais simples do que vocês imaginam. 5 anos atrás, quando não existia tanto efeito rebote, sabe o que não existia também? Não existia varredura. Os primeiros equipamentos não tinha varredura. Os primeiros equipamentos não tinha sequencial. Os primeiros equipamentos não tinha tanta frescura, sabe? Sabe que também tinha muito queimadura. Tinha muito também, porque daí ninguém sabia programar direito os equipamentos. Aí sabe o que fizeram? Trouxeram programações prontas para os equipamentos. Porque o que aconteceu? Vou fazer uma linha do tempo para vocês, tá? Veio os equipamentos muito fortes, tá? Muito potentes, assim, para o mercado da depilação a laser. Muito. Aí começou-se a dissipar o mercado da depilação a laser, todo mundo fazendo. E todo mundo se queimando. Queimadura, tá? Só médico que podia fazer. Só médico, porque todo mundo queimava e só médico que podia tratar. E aí os médicos não quiseram mais muito não, porque queimava todo mundo. Então o que aconteceu? O mercado foi se sofisticando. Opa, não podemos... vamos ter que fazer alguma coisa aqui, porque tá queimando muito. Vamos dar uma seguradinha aqui, Vamos modificar um pouco os equipamentos. Trouxeram os equipamentos mais bloqueadinhos aqui, com os protocolos mais fechados, deram uma segurada na potência dos equipamentos, trouxeram os equipamentos menos potentes. Aí começou outros profissionais a trabalharem também, porque aí já não queimava mais tanto. Só que aí, como tinha os protocolos prontos, não precisava mais estudar tanto, porque o protocolo estava pronto. Só que aí o protocolo pronto, ele não queimava. Por quê? Porque ele não era tão potente. Só que ele não era tão potente, não queimava, mas também não dava tanto resultado. Aí começou a dar o efeito rebote. E aí começou esse ciclo. Não queimava, mas dá efeito rebote. Não queima, mas dá efeito rebote. Aí começa a tratar outras coisas. Qual é a solução para a gente resolver as duas coisas? Não ter queimadura, nem efeito rebote. A gente estudar. Porque se a gente souber como fazer o protocolo certo, a gente pode usar o equipamento potente com o protocolo correto, sem gerar queimadura e tendo resultado. É muito mais simples do que vocês imaginam. A programação pronta é mais segura? Claro que é mais segura. Ela é menos potente. Só que pergunta quem usa o protocolo pronto, quem já usou por muito tempo o protocolo pronto, se não está aí sofrendo com efeito rebote. Pergunta para quem usa os equipamentos super bloqueados, que não tem como personalizar, se não está aí com os pacientes cheios de pelo fino, que não conseguem resolver, que não tinham como resolver o problema. O protocolo pronto, ele é sempre mais seguro, porque ele vem fechadinho. A fábrica já traz o protocolo pronto justamente para você não queimar. Ele é quase anti-queimadura, o protocolo pronto. Ele é muito mais seguro, porque ele não dá tanto resultado. Ele não é tão eficiente. Gente, é impossível que um protocolo pronto acerte para todo mundo. As pessoas são diferentes. As peles são diferentes. Olha para nós aqui, tem 50 e poucas pessoas aqui. Vocês acham que de todos nós aqui, a gente consegue se classificar em 6 fototipos? É impossível que a gente se classifique só em 6 fototipos. A gente usa a classificação de Fitzpatrick porque é uma classificação internacional. Porque se usa essa classificação para ter lá a denominação dos milissegundos, da duração de pulso. Mas a pele das pessoas recebe a luz de forma diferente. As pessoas se bronzeiam de forma diferente. As pessoas se queimam de forma diferente. As pessoas têm qualidades de pele diferente, de pelos diferentes, espessuras diferentes. É impossível que um protocolo acerte para tantas pessoas. É impossível.
Quando vocês entenderem que é impossível, vocês vão entender tudo. Aí vocês vão ver que personalizar um protocolo muito mais especificamente para as pessoas, vocês vão ter muito mais resultado. E não é uma coisa, ai, nossa, mirabolante que vocês vão fazer. Às vezes é um detalhezinho que vocês mudam, que vira o jogo, que faz vocês terem muito mais resultado. Normalmente é um negocinho assim, ó, que vocês mudam, uma percepção, uma avaliação diferente, que muda um pouquinho da avaliação, que muda um pouquinho do protocolo, muda o resultado de vocês, evitam uma intercorrência. O Lightyear sim, a ponteira resfriada, ui. Ai, não fala assim do Lightyear, Vivian. Eu gosto do Lightyear. O que eu acho dos equipamentos da largura de pulso bloqueada? Eu acho que a gente tem que se adaptar, gente. A gente não vai conseguir mudar o mercado. Não vai. Os equipamentos... Olha, escutem isso que eu tô falando para vocês. Os equipamentos que têm a largura de pulso bloqueada estão no mercado. E eles não vão sair. E a gente não vai conseguir boicotar. Vocês vão continuar trabalhando com eles. E eles não são equipamentos ruins. Eles dão resultado igual. Vocês é que não sabem trabalhar com eles. Vocês têm que aprender. Ai, por essas vocês não esperavam, né? Se vocês aprenderem a trabalhar com eles, vocês conseguem dar resultado. É fácil? Não é. As minhas alunas que estão aqui com os equipamentos bloqueados sabem que não é fácil. Mas é impossível? Não é impossível. Mas não é nossa, também, sabe? Só que vocês têm que aprender. Eles estão aí no mercado, eles vão continuar no mercado e eles vão cada vez mais estarem no mercado e a gente não vai impedir eles de estarem no mercado. Gabi, ao usar o pontual, se vemos que não deu edema, passamos novamente ou não? Não passa novamente. Gente, depilação a laser não é tentativa e erro. Você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Se não deu edema, não deu edema. Ponto. Não vai queimar o paciente até conseguir o edema. Você pode citar alguns aparelhos que são bloqueados. Rosineide, você quer o quê? Que eu seja processada? Vou fugir do processo, tá, Rô? Vamos deixar baixo. Não é bloqueado, gente. É o sistema do equipamento. Não é ruim nem bom. É o sistema que o equipamento funciona. O equipamento é assim e pronto. Nem todo equipamento fornece a duração de pulso. E tudo bem, né? Na minha opinião, deveria conter no manual, pelo menos. Se não estivesse na tela, né? Pelo menos, né? A maioria contém. Que eu sei só um que não tem no manual. A Mel falou que tem uma inovação do mercado. Então, Mel, eu ainda não tive contato com equipamento. E eu sou uma pessoa ateia de equipamentos até que eu os veja, né? Eu já recebi informações sobre esse equipamento, mas eu ainda não tive contato, sabe? Eu só acredito vendo e quando eu mexo. Quando só me contam, eu não acredito. Então, quando eu não mexo nele e vejo realmente que é liberado, eu não acredito. Mas se for, realmente é uma grande inovação. Tem que testar, né? Eu vou te falar o que eu falo para todas as minhas alunas e falo aqui também no perfil. Vocês têm que testar os equipamentos, gente. Vai lá e testa. E vê se vocês se adaptam, tá? Eu não faço propaganda para nenhum. Eu acredito na realidade de cada um de vocês. Vocês têm que ir lá e testar e ver se vocês se adaptam. Para cada um de vocês, vocês têm que se adaptar com o equipamento que cabe na realidade de vocês. Se funcionar para vocês, tá ótimo, tem que dar resultado. Deu resultado para vocês, é o melhor equipamento para você. Ponto. Não importa o que os outros vão falar, se é bom, se é ruim, se não é.
deu resultado para você, você entrega resultado para o teu paciente, é o melhor aparelho, o melhor equipamento para você. Ponto. É isso. Qual a fluência mínima que você indica para iniciar e ter um bom resultado respeitando o limiar de dor do paciente? Eu adoraria ter a resposta para essa pergunta, porque seria assim, olha, o suprassumo da nossa prática clínica, mas infelizmente não existe esse número mínimo, porque assim, a gente sabe, né, a ciência traz para nós que quanto maior na probabilidade, né? Quanto maior a fluência, melhor é o resultado. Só que na prática clínica, o que a gente observa? Eu já tive resultado de edema perifolicular e resultado definitivo com pacientes com fluência de 20. E já tive pacientes que eu usei fluência de 40 e não tive resultado. Então, depende muito do paciente e da situação do paciente, da característica do paciente. Então, o que vai levar em consideração é o paciente. Então, o que a gente sabe é, dependendo do paciente, vai ter resultado ou não. E na teoria, quanto maior a fluência, melhor é o resultado. Mas também na prática clínica, isso às vezes não se sustenta. Então, depende muito do paciente. Eu adoraria ter isso assim, ó, na ponta da língua para te dizer, mas é impossível responder essa pergunta. E os triple waves são melhores para pelos finos ou depende? São. Eles são sim, porque eles têm o alexandrite. Para pelos finos, né? Para pelos grossos, às vezes eles deixam um pouco a desejar, sabe? Eu sinto que só o diodo, ele tem uma afinidade melhor para pelos assim de virilha, sabe? Pelo mais grosso, só o diodo, não que o triple wave não consiga, mas o de diodo ele é mais certeiro. Mas para pelo fino de buço, pelo fino no rosto, ele tem uma afinidade melhor, sim, por causa do alexandrite. Tenho notado isso na prática clínica, tá? Não tem estudos que falem isso a princípio. Isso são vozes da minha cabeça falando e na minha prática clínica. Vou finalizar a questão do efeito rebote, que foi a principal pergunta de vocês essa semana aqui nas caixinhas de pergunta. O efeito rebote, gente, eu sei que assusta um pouco quando a gente entra na prática clínica da depilação a laser, principalmente para quem está começando. Porque quando a gente entra na depilação a laser, e eu me coloco nisso também, a gente se enche de sonhos, né? As pessoas falam para nós assim, né? A gente começa a alugar o equipamento, ou muitas de vocês já começam comprando o equipamento, e aí falam para nós que a gente vai encher a agenda, e aí a gente vai dar alta para os pacientes, aí falam para nós das 10 sessões, né? Só que aí chega lá na 8ª sessão, chega na 10ª sessão e aqueles pacientes ainda têm pelo, e chega na 11ª os pacientes ainda têm pelo, e aí você não sabe o que fazer, e os pacientes reclamando. Isso dá um certo desespero na gente, né? Eu sei que é desesperador. Por isso que a gente tem que ter conhecimento. Precisa ter para poder reverter isso. E é a nossa obrigação, porque a gente vendeu um sonho também para o paciente, né? Afinar o pelo, muitos pacientes até se conformam assim só com o afinamento do pelo, mas eu não me conformo quando o paciente afina o pelo, sabe? Eu fico triste. Eu quero que o paciente fique com a pele lisa, tá? Que sobre um ou outro pelo só, que é o que eu me propus a entregar para o paciente. Então, a gente tem que ter esse discernimento para entregar um bom resultado para o paciente. Quando tá lá na 3ª, 4ª sessão que você vê que não tá dando um bom resultado, você tem que já começar a pensar num plano B para reverter esse rebote. Então, já comece a pensar numa segunda hipótese de não estar entregando energia suficiente, de ter, talvez, alguma questão hormonal, de investigar uma questão hormonal. Estude, participe de estudos, participe aqui das quartas-feiras do Clube da Valiosa, consuma o conteúdo lá do YouTube,
Se você tiver a oportunidade, participe da Masterclass. Se você ainda não é a minha aluna, entre também para o nosso time de valiosas quando tiver uma turma. Se não for nessa, entre numa outra oportunidade. Quando você tiver a oportunidade de aprofundar os seus estudos, estude sempre. Porque vai fazer parte da tua vida para sempre o estudo. Faz parte sempre de você engrandecer, sabe, o teu profissional. A depilação a laser na minha vida, ela faz parte todos os dias, né? Eu trabalho com a depilação a laser todos os dias. Eu estudo sobre a depilação a laser, eu dou aula sobre depilação a laser, eu converso sobre depilação a laser. Todos os dias eu falo sobre depilação a laser e a gente nunca para de estudar. Eu tô há 7 anos falando sobre depilação a laser, estudando, e todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. E vocês não podem parar de estudar. Eu sei que muitas de vocês estão começando agora na depilação a laser. E tem muita coisa que eu tô falando aqui para vocês que é novo, né? E essa é uma oportunidade única, assim, de pegar as coisas mastigadinhas, né? Eu queria ter tido essa oportunidade 7 anos atrás, porque ninguém falou essas coisas para mim, né? Eu tive que aprender na raça, assim, foi mais difícil. Mas é uma oportunidade única para vocês reverterem essas coisas da depilação a laser. Eu tenho prazer em falar isso para vocês, de poder pular essas etapas para vocês, que vocês não precisem passar pelas intercorrências que eu passei, pelas dificuldades que eu passei, que vocês não precisem ter as dificuldades com os pacientes que eu passei, porque é muito difícil você perder paciente, é muito difícil você olhar para o paciente reclamar com você, que você não deu resultado. Ter uma intercorrência de não ter resultado com o paciente é muito ruim pra gente. Então, se você consegue reverter uma intercorrência de efeito rebote, lá no começo, se você consegue identificar desde já é um grande ganho para você. Então, se você antes não sabia que afinar o pelo era uma intercorrência, estava achando que estava bom, e agora você sabe, já está tentando reverter, já está vendo para entregar mais energia, já vai ver como vai fazer isso, já é um grande ganho para você. Você já vai estar evitando uma grande dor de cabeça lá na frente. Então, já fico feliz em ajudar se você já fizer essa reversão aí no teu paciente. Eu super acredito nas vozes da sua cabeça. Você gosta de iniciar com uma fluência alta, dependendo da paciente? Samara. Samara, eu acho que talvez você esteja chegando por agora aqui no perfil. Eu tenho um método de atendimento que se chama método Valiosa. No meu método, eu entrego o máximo de energia desde a primeira sessão, seguindo a sensibilidade da paciente. Lá no YouTube eu ensino mais sobre esse meu método e tem um curso também que a gente abre turmas, né, durante o ano. No link da minha bio você também encontra a lista de espera para a próxima turma. A gente ainda não tem a data para a próxima turma, mas provavelmente muito em breve, em setembro, outubro, a gente vai ter uma nova turma. Um beijo, pessoal! Uma boa noite para vocês e até amanhã aqui no perfil. Beijo!